Jornalismo Lavras.tv. Eleições Municipais 2020. Olá, eu sou Lisa Favro e essa é a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Lavras nas eleições 2020. E o meu convidado de hoje é o candidato Carlos Lindomar, da coligação Renovar para Progredir, com a vice Naná. Lindomar é advogado, empresário, professor universitário e atualmente vereador. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite para participar da rodada de entrevistas. Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos os lavrenses. Bom, o tempo da nossa entrevista é de 25 minutos e no final cada candidato terá mais 2 minutos para fazer as suas considerações. As pautas foram feitas pela nossa equipe de jornalismo com base no plano de governo registrado por eles no Tribunal Superior Eleitoral. Bem, vamos lá então, tempo na tela, valendo. Candidato, a gente começa querendo saber, de você por que decidiu tentar essa vaga de prefeito pela primeira vez. Olha, nas eleições de 2018, eu me candidatei a deputado federal, ali num projeto um tanto quanto ambicioso, devido ao meu passado político ser muito curto, Construímos um capital político e a experiência de vereador nos levou ao anseio, de nos colocarmos como opção para a população de Lavras, tendo em vista que construímos um capital político e Lavras precisa de mudança e por isso nós colocamos o nosso nome à disposição da população. O seu plano de governo começa falando da área da saúde. O senhor fala em criar novas unidades de atendimento. Como será isso e onde seriam essas obras? Lógico que o plano de governo ele passa por vários aspectos, nós precisamos primeiro de melhorar os que nós temos, Tem a experiência de vereador me levou a concluir que as reclamações são inúmeras com relação à prestação de serviço, tanto nos PSFs quanto na UPA, Então nós precisamos de melhorar, capacitar os profissionais, melhorar o atendimento nos PSFs e nós temos uma abrangência que nós não temos uma abrangência total de PSF para nossas cidades. Vários bairros não são contemplados, E aí o nosso acesso ao governo federal, ao governo do estado, permite que a gente possa, através dessa via de mão dupla que foi construída e nas eleições de 2018, de buscar recursos para implementarmos novas unidades e melhorar as que nós já temos. O senhor também fala em ampliar o atendimento nos PSS para 3 turnos, mas a gente sabe que a prefeitura tem uma dificuldade de pessoal. E como o senhor pretende trabalhar para que isso aconteça? Bom, Lavras já tem aí há muitos anos que não tem um concurso público. O que é um problema muito sério para o servidor do município de Lavras. Optou-se aí por aumentar o número de cargos comissionados, optou-se por trabalhar com um processo seletivo, desprezando aquilo que a Constituição Federal exige, que é o concurso público como regra para entrar nos quadros da Prefeitura. Pretendemos fazer concurso público, ampliar o quadro para atender as necessidades, afastando aí a nomeação de cabos eleitorais para exercer os cargos na Prefeitura. Se for eleito, o seu primeiro desafio, com certeza, é a pandemia. Como está sendo a sua preparação para enfrentar tudo isso? Alguma coisa deve mudar? Olha, no momento de crise, de pandemia como nós vivemos, não existem decisões certas ou erradas, existem decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas. Particularmente, eu sou um crítico das decisões que foram tomadas em Lavras. Tomaria decisões próximas ao que São João del Rei tomou. Não teria feito hospital de campanha, um custo desnecessário, foi feito, não teve resultado nenhum, acho que fechou o comércio antes da hora, depois abriu antes da hora e, graças ao destino, acabou que saiu a decisão judicial do Minas Consciente, que senão nós estaríamos errado novamente de fechar o comércio mais uma vez. Como eu disse, as decisões nesse caso são decisões difíceis, mas nós precisamos de saber aliar a economia com a saúde. Agiria e continuar, se eleito for e a pandemia continuar, nós agiremos de uma forma bem incisiva no que se refere à fiscalização das medidas de segurança, mas não fechamento de comércio. Não acho que esse seja o caminho. O seu plano de governo também fala em diminuir as filas de exames já no primeiro ano de gestão. Como isso pode ser feito com resultados? Ok.
Pergunta muito interessante. Na verdade é o seguinte, nós temos uma fila histórica de consultas, exames e cirurgias, né? Principalmente exames e cirurgias. Lógico que isso precisa de aplicar bem os recursos, recurso tem. Como vereador, eu pude perceber nessa gestão que o atual prefeito talvez seja o que mais gastou com saúde na história de Lavras, mas gastou muito mal. Não adianta gastar muito, você tem que gastar bem, gastar com eficiência, né? Nós temos condições de... o primeiro ponto seria a nomeação de gestores, né, de secretário e demais gestores da pasta de saúde e todas as demais da prefeitura por pessoas técnicas. Eu tenho a coragem de fazer uma campanha de forma diferente, uma campanha sem troca de favores. O usual é você prometer cargos na prefeitura em troca de apoio político. Não abro mão de assim não agir. Nós vamos ter a opção de colocar pessoas técnicas nos lugares corretos. Eu falo que a arte de bem administrar é de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Assim agiremos e tendo pessoas competentes, por si só, a coisa funciona melhor. E claro, vamos buscar recursos para isso. E nós temos um apoio muito forte de deputados federais, de ministro de Estado do governo federal e um acesso muito bom ao governo do Estado para que nós possamos conseguir isso. No momento em que ninguém acreditava, o político de Lavras que acreditou na eleição do governo federal e do governo do Estado que ganhou as eleições, fui eu. E esse canal está aberto para a gente buscar recursos. Eu falo que um prefeito que não tiver acesso ao governo do Estado e ao governo federal, ele tem muita dificuldade de conseguir um plus, conseguir algo mais em benefício da população. E modéstia à parte, nós temos um canal muito bom para conseguir os recursos necessários para que possamos fazer aí, não vou falar em fazer multirão, não tem necessidade de nada disso. É simplesmente os recursos chegarem nos lugares certos, fazerem os contratos de forma adequada e levar o resultado para a população. Na área da educação, a gente sabe que é um grande desafio recuperar o tempo perdido nesse ano, né? Por conta da pandemia. Como deve ser essa retomada das escolas na sua gestão, caso seja eleito? Outro ponto que também é muito preocupante, né? Na minha opinião, como cidadão e como vereador que ainda estou, sou um crítico ferrenho da forma como o atual prefeito agiu no que se refere à questão da educação durante a pandemia, né? Faltou criatividade, faltou boa vontade. Outros municípios menores do que o nosso conseguiram de forma criativa manter, ainda que de forma, não da forma como seria ideal, mas conseguiu manter as aulas, não aulas presenciais, né, mas de outras formas. Então nós perdemos muito, Lavras perdeu muito com isso, é um prejuízo imenso, né? E eu até tive a oportunidade como vereador de construir um projeto de indicação para o prefeito, sugerindo alterações, né? Mas infelizmente o prefeito atual não quis adotar, optou por demitir os professores contratados, né? Inclusive eu queria deixar aqui o registro mais uma vez, tentaram colocar isso na conta da Naná, minha e do vereador Lila, né? Um engodo, uma mentira, uma fake news que a atual gestão tentou fazer. Se o prefeito demitiu as professoras porque não teve criatividade de criar meios de dar função para a manutenção dos cargos dessas professoras. Tá? Então, eu digo que é um desafio imenso, nós vamos ter que inovar muito com relação à educação para recuperarmos esse tempo perdido. Seu plano de governo também fala de implantar um campus da Escola Técnica Federal em Lavras. Como será esse campus? Já tem algum projeto nesse sentido? Na verdade, Lavras já tem, eu até tive a oportunidade de conversar desse assunto na semana passada, e ontem, inclusive, na semana passada com o deputado federal Dr. Frederico, nessa semana, ontem, que o deputado Charles Evangelista esteve aqui em Lavras para declarar o apoio à nossa candidatura, tive a oportunidade de conversar com os dois a respeito desse assunto, né? Lavras já tem um instituto aprovado de gestões anteriores, né? E a gente estava trabalhando uma possibilidade de resgatar esse projeto que já existia. Mas tive a informação que, por questões de decisões, né, do governo federal mesmo, os projetos anteriores vão ser, vamos dizer, esquecidos, vamos dizer assim, e vão ser construídos novos, né? Lavras precisa muito, Lavras tem necessidade urgente de geração de emprego e renda. E
A nossa experiência como vereador também, visitas que eu tive na Magnete Marelli, em outras empresas maiores da cidade, nos demonstram que uma grande dificuldade que o empresário tem é a formação da mão de obra, né? Então, um instituto técnico, um curso profissionalizante, são medidas que são essenciais para fazer aquilo que é o principal foco da nossa campanha, que é a geração de emprego e renda, né? Então, com o acesso que a gente tem no governo federal, nós pretendemos trazer esse instituto, sim, né? E caso, né, por alinhamento diferente do governo, de tratar isso de forma diferente do governo federal, ainda assim nós vamos buscar mecanismos, e isso é essencial para Lavras. São 25 anos sem trazer uma empresa de médio e grande porte por incentivo governamental, por incentivo do município. Nós precisamos resgatar isso, e um dos pontos essenciais para resgatar é a formação da nossa mão de obra. Sobre desenvolvimento econômico, falando em mão de obra e emprego, o seu plano de governo fala em desconto progressivo de impostos para empresas que aumentarem a contratação de mão de obra. Essa queda na arrecadação não atrapalharia nas contas da prefeitura? O senhor tem 15 minutos de entrevista restantes. De forma alguma, pelo contrário, né? Quanto mais incentivos você gera para a economia, mais a economia cresce, mais a engrenagem funciona e mais se arrecada. Então, na verdade, o raciocínio é inverso. O raciocínio é inverso. Os incentivos fiscais para as empresas, eles geram mais arrecadação. E é uma engrenagem que precisa funcionar muito bem, né? Lavras é uma cidade, eu tenho que deixar muito claro isso, a UFLA é a nossa menina dos olhos, é a instituição mais importante da cidade. Contudo, nós lavrenses não podemos ficar refém da UFLA. Esse momento de pandemia demonstra muito claramente para os pequenos empresários da cidade que a UFLA ela é o motor da cidade. Tudo bem, né, fomenta, né, os restaurantes, os bares, as lojas, mas nós não podemos ficar refém da UFLA, nós temos que criar outras alternativas. E como eu disse, a questão de formação da mão de obra, um segundo ponto importante é uma lei de incentivos fiscais para fomentar as empresas que já existem na cidade e principalmente atrair novos investimentos, novas empresas e empresas de médio e grande porte. Ontem tive a informação, né, de que Lavras perdeu para Ingaí uma empresa com 200 empregos a ser gerados, porque simplesmente Lavras não conseguiu atender as expectativas da empresa. E as expectativas eram muito pequenas. E ainda assim, nossa administração não soube trabalhar. Isso porque aconteceu com outras empresas também durante esta gestão. Não vou falar das anteriores, porque eu seria leviano, que eu não estava acompanhando como vereador, né? Mas não é normal uma cidade ficar 25 anos sem atrair quase nada. Quem for eleito deve assumir a prefeitura com uma dívida de cerca de 40 milhões de reais. O que pode ser feito para zerar esse número ou não dá para zerar isso em 4 anos? Olha, essa dívida de 40 milhões, né, que é uma dívida que é apresentada pela atual administração, desses 40 milhões aí, aproximadamente 15 milhões são dívidas de precatório, né? E dívida de precatório, ela segue a ordem constitucional de pagamento, a ordem cronológica de pagamento. Ou seja, você pega 1% da arrecadação mensal do município e deposita na conta de pagamento de precatório. Então, essa dívida, se é que ela é de 40 milhões apenas, eu acredito que seja mais, apesar de ser apresentados os relatórios quadrimestrais, mas eu vejo que a situação de Lavras talvez seja um pouco pior do que isso, né? Mas como eu disse, boa parte dessa dívida está relacionada com o pagamento de precatórios. Outra boa parte está relacionada com dívida com o Fundo de Previdência dos Servidores, com o Lavrasprev, que é uma outra preocupação muito grande. Historicamente, o município de Lavras acaba não pagando ao Lavrasprev. E aí faz parte do meu plano de governo, inclusive, né, modificar a estrutura do Lavrasprev para garantir o direito do servidor e que o presidente do Lavrasprev seja eleito pelos próprios servidores efetivos e não um cargo comissionado, alguém de confiança do prefeito. São institutos à parte. O Lavrasprev tem que ter a liberdade de poder cobrar do município quando o calote vier. E, historicamente, tá? Todas as gestões anteriores deixaram dívida com o Lavrasprev. Aí,
fica muito fácil, né? Você, nessa gestão mesmo, uma das últimas leis que nós aprovamos na Câmara, eu votei contra, mas foi aprovado pela maioria, é uma lei para dar o calote no Lavras-Prev. Pelo menos tentou. Acho que por ser um período eleitoral, né, a administração ficou preocupada com isso e até vem pagando. Mas a tentativa foi de, sob a justificativa de Covid, dar o calote no Lavras-Prev. Isso não é aceitável. O seu plano de governo fala da criação de um centro de atenção ao idoso. Como ele deve funcionar? Tá. Eu tenho visto tenho participado de muitas reuniões e visto muitas demandas relacionadas, seja com idosos, seja com pessoas com algum tipo de dificuldade, né? Pessoas, crianças especiais e pessoas com algum tipo de dificuldade. É uma demanda importante que precisa ter uma atenção especial, né? No que se refere ao idoso especificamente, nós temos duas instituições na cidade que fazem um trabalho maravilhoso, que é o asilo e a casa do vovô, né? Eu penso, com relação a essa questão mais relacionada com assistência social, eu penso que o Estado é muito frio. O Estado não tem o calor humano, né? Então nós queremos construir diversos convênios, buscar recursos do governo federal, do governo do Estado, para poder implementar e incrementar essas associações para que elas possam prestar o melhor atendimento possível, tanto no que se refere a idoso, moradores de rua, né? Então, de uma forma mais ampla, a gente pretende implementar um centro. Eu tenho dito o seguinte: a gente faz um plano de governo, o plano de governo é uma exigência legal, né? Mas eu tenho dito muito para a população que é o seguinte: o meu compromisso é com tentar viabilizar. Eu não vou ficar fazendo promessa, discurso político de promessa que ninguém acredita. O político tem esse dom de falar, prometer e não cumprir. E o que eu me comprometo a fazer, eu cumpro. O que eu prometo, eu cumpro. Então, isso são metas do nosso plano de governo. Tá? E vamos tentar implementar isso. Vamos falar sobre mobilidade urbana. A gente sabe que o trânsito aqui em Lavras é muito caótico, a situação aqui é complicada, há muitas reclamações, principalmente do transporte coletivo urbano. No seu plano de governo, tem ações para mobilidade urbana? Quais são? Com certeza. Bom, com relação ao transporte coletivo, né, eu tenho o compromisso assumido com a população de que logo no começo do mandato nós vamos cancelar a licitação da Autotrans. A atual gestão teve a oportunidade de fazer um edital decente, um edital que exigisse da empresa que ganhasse a licitação uma prestação de serviço que atendesse os anseios da comunidade. Isso não aconteceu com esse edital, o edital sequer observou a legislação, as exigências da nossa lei orgânica do município, e a vereadora Naná, através da influência que ela tem na Associação dos Aposentados, inclusive entrou com um mandado de segurança, que suspendeu essa licitação. Graças a essa ação da minha candidata a vice-prefeita, né, nós vamos ter a oportunidade de cancelar essa licitação e fazer uma outra que atenda aos anseios da população. Agora, o problema do trânsito, ele vai além do transporte coletivo. Lógico que o transporte coletivo é essencial para que se fale de mobilidade urbana, né? Mas é o que eu falo, pessoas técnicas, pessoas competentes no lugar correto e não cabos eleitorais. Né? Pessoas, às vezes, que não têm a menor condição, a menor competência para exercer o cargo. Eu digo que a gente vai ter uma administração baseada com muito diálogo. Por exemplo, jamais tiraríamos o estacionamento da rua Francisco Salles sem antes fazer um levantamento junto aos lojistas do entorno, se isso seria benéfico ou prejudicial. Né? Aí, quando você fala de mobilidade urbana, você fala também de área azul. Né? O atual prefeito tentou reimplementar a área azul, é um assunto bastante polêmico, né? Eu falo que podemos até implementar uma área azul, mas de um modelo totalmente diferente daquele que existia, que extorquia o lavrense, virou uma indústria de multa, virou escândalo, virou caso de polícia, né? A coação moral das meninas que trabalhavam na área azul para tentar multar o máximo possível, isso é público e notório. E nós trabalharemos um modelo diferente, um modelo parecido com o de Três Corações no passado, de transferir, de certa forma, a arrecadação, vamos dizer assim, ou a gestão desse serviço para uma instituição de caridade da cidade, como a PAI, a Eterna Misericórdia ou qualquer outra. O senhor fala em criar um conservatório e um novo teatro municipal. É possível em 4 anos? Olha, é uma meta ousada, né? Lavras já teve o seu teatro.
infelizmente foi demolido há algumas décadas, e na verdade é que Lavras tem muito pouca oportunidade de lazer e cultura. Né? Faz parte do nosso plano de governo também a criação de um festival de inverno. Né? Nós temos uma festa maravilhosa na cidade, que é o Lavras Rodeio Festival, mas é uma festa que não atende a toda a população mais carente fica à margem da possibilidade, às vezes, de participar de um evento de lazer e cultura. Né? Então nós queremos sim, é possível, é viável, apesar dos escândalos que aconteceram aí nas cidades do entorno, e inclusive em Lavras, com contratação de shows que viraram caso de polícia, mas dá para fazer de forma honesta, de forma corajosa, e nós vamos fazer, tanto com relação ao lazer, com relação à cultura. A meta de fazer um teatro, né, é algo que a gente pensa, é uma meta bastante ousada, mas é possível. Né? É o que eu falo, se você tiver projeto, tiver acesso, tiver boa vontade e não vou usar essa palavra aqui não, tiver disposto a levantar da cadeira, né, e buscar os projetos junto ao governo federal e ao governo do estado, é possível sim. Na área do esporte, seu plano diz que Lavras não tem uma política eficaz de captação de recursos. Como o senhor pretende investir nesse setor do esporte que é tão importante? O senhor tem mais 5 minutos de entrevista. Bom, o ICMS cultural, ICMS esportivo, perdão, ele aumenta de acordo com a maior participação, a maior implementação de políticas para o esporte. Né? E Lavras, nos últimos anos aí, para você ter uma ideia, nós investimos R$160 mil por ano para manutenção de um time de vôlei, nada contra, né? Mas uma atividade que gera 6 jogos, 10 jogos por ano apenas. Né? Eu falo que a gente precisa diluir melhor os recursos, né? Trabalhar a questão do retorno do campeonato rural, né? Do futebol, investir mais no futebol. E também hoje, né, eu acho que é uma atividade que precisa de uma atenção especial em Lavras e talvez no Brasil inteiro, que é o ciclismo. Né? Tá dando gosto de ver, andar aí pelas estradas rurais, a gente tem, nos finais de semana a gente tem feito visitas nas comunidades rurais e está dando gosto de ver a quantidade de gente praticando ciclismo. Né? E nós precisamos de investir, no geral, no esporte e para isso nós precisamos de ter uma arrecadação maior. E como que se faz como se aumenta a arrecadação? Melhorando e tendo mais atividades organizadas pelo município. Com relação à gestão pública, seu plano de governo fala, o senhor falou sobre o Lavrasprev, né, que tem uma dívida muito grande. Caso seja eleito, o senhor pretende olhar mais para o Instituto? O senhor já falou que pretende fazer uma distinção. Uma reestruturação total no Lavrasprev, concurso público já no primeiro ano, isso é essencial para que o município de Lavras possa prosseguir, possa caminhar, possa se estruturar para recuperar o tempo perdido. Com relação à gestão pública, seu plano de governo, o senhor fala sobre diminuir, no seu plano, drasticamente o número de funcionários terceirizados na prefeitura e também da realização de concurso público já no primeiro ano. Se for eleito, é uma prioridade essa readequação? Talvez tenha algum equívoco no que se refere à redução drástica de terceirizados. Eu falo em redução drástica de comissionados. Lavras hoje tem algo ali em torno de 450 cargos comissionados. Né? Os cargos comissionados, para quem não entende, são aqueles que o prefeito escolhe, não passa nem por concurso, nem por processo seletivo. Né? Como eu disse lá já no começo da nossa entrevista. Eu não vou fazer troca de favores, eu não estou prometendo cargo para ninguém, nenhum secretário, nenhum coordenador, nenhum chefe de departamento, nada. Nós vamos colocar pessoas técnicas. Alguns já me perguntaram, mas quem vai ser o secretário disso, o secretário daquilo? Eu falo assim, tem gente nos outros grupos políticos que talvez possa ser o melhor. Nós vamos acabar com o Cruzeiro e Atlético aqui em Lavras. Se nós formos eleitos, nós vamos buscar os melhores. Não importa se apoiaram a nossa candidatura ou não. Vamos falar de segurança agora. Seu plano de governo prevê a criação de uma guarda municipal. Como ela seria? Como ela funcionaria? Tá. No que se refere à segurança, eu tenho essa pretensão de instalar uma guarda municipal, armada ou não. Isso aí nós precisamos de fazer um estudo mais aprofundado para ver a viabilidade, mas a sensação de insegurança, embora de 2 anos para cá, a sensação de insegurança do brasileiro em geral tenha melhorado muito. Nós tivemos uma redução drástica dos índices de criminalidade, na pandemia um aumento da criminalidade doméstica, né, do crime contra a mulher,
Mas, no geral, nós tivemos uma redução drástica desde que o atual governo federal assumiu a presidência da República. E isso foi com base em quê? Nós mudamos drasticamente a legislação? Não. O que aconteceu? Mudou o discurso. A população não aguenta mais aquele discurso do politicamente correto. E é nessa linha que nós vamos aqui no município também. Nós temos um batalhão de polícia militar que faz um trabalho maravilhoso, né? A Polícia Militar de Minas é exemplo para todo o país, mas nós precisamos de buscar uma forma de proteção maior da população e pretendemos sim instalar uma guarda municipal. O senhor fala na construção de um distrito industrial na rodovia Fernão Dias, que ninguém conseguiu até hoje. Qual seria o seu caminho para isso? Ok. Como eu disse, nós precisamos de emprego e renda, esse é o foco principal. E para isso nós precisamos de cursos técnicos, precisamos de um distrito industrial decente, precisamos de incentivos fiscais e a construção de um novo distrito industrial, de um distrito industrial verdadeiro, é essencial para isso. É essencial para isso. E é algo fácil de se fazer. Basta pegar e fazer. E ter a coragem de investir nisso. E coragem nós temos para fazer e implementar esse distrito industrial verdadeiro, mas só o distrito é pouco. Nós precisamos de incentivo fiscal, precisamos de formar a nossa mão de obra e precisamos de desburocratizar todos os setores da prefeitura. Tem alguns segundos ainda. O senhor fala também sobre mobilidade. Acabou. Bem, eu agradeço a sua participação, candidato, aqui, e agora o senhor tem mais 2 minutos para fazer as suas considerações. Ok. Muito bem, meus amigos e minhas amigas de Lavras, né? Como apresentado no início da nossa entrevista aqui, eu sou o Lindomar, candidato a prefeito, né? Sou filho do Sô Carlos, lá do Barzinho, em frente ao Hospital do Coração. Talvez eu não seja um político tão conhecido quanto alguns dos meus concorrentes ao cargo de prefeito, mas tenho certeza que nesse curto período que eu tenho de vida pública, no meu cargo de vereador, me sinto totalmente preparado e com muita coragem para mudar os destinos de Lavras, trazer emprego, trazer renda para a nossa cidade, melhorar a nossa educação, melhorar a nossa saúde e investir pesado na saúde pública, na UPA, nos PSFs e não nos hospitais particulares. Ok, muito obrigada, candidato. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e a gente se vê. Até lá. Lavras.tv, a sua TV na internet.